Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia, mais conhecido como simplesmente Nil, podem me chamar de simplesmente Nil assim, certo? E hoje estamos para a aula 9 da segunda unidade e traremos o conteúdo do capítulo 8 do livro didático de vocês, certo? Mais uma aula remota, mais um conteúdo para ser dado. E vamos nessa, sem muita delonga, vamos começar nossa aula logo depois da abertura. Fui! Pronto, estamos de volta para mais uma aula, certo? Abra o livro de vocês aí na página 120 para a gente começar mais esse conteúdo gostoso, certo? Onde o foco principal desse conteúdo que veremos hoje, veremos um dos maiores marcos históricos da ruptura do socialismo, certo? A gente já viu em diversas aulas que logo no começo, na primeira unidade do curso de vocês do nono ano, vocês observaram que o mundo tinha um contexto pós-segunda guerra bipolarizado. Contexto este em que de um lado tínhamos a grande superpotência, os Estados Unidos da América, capitalista, e do outro lado, do lado oriental, a União Soviética como liderando o bloco socialista. Então, hoje a aula, um dos maiores marcos desta aula é trazer essa ruptura, a derrocada e o fim da União Soviética, certo? O tema é o leste europeu e as organizações da CEI, que é a CEI, que foi a Comunidade Econômica Internacional que fragmentou o fim desse ciclo da União Soviética. Então, vamos lá. Nosso principal foco nessa aula é entendermos os aspectos econômicos e sociais dessa região, principalmente do maior influenciador dessa região, que é a União Soviética, certo? Naquele período, logo após a Segunda Guerra Mundial. Gente, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa era dividida em duas partes. Temos, como vocês verão aqui no slide, deixa eu passar, voltar um pouquinho só. Pronto, temos no livro de vocês aí, na página 120, o mapa que demonstra um pouco essa estrutura do leste europeu e CEI. Após a Segunda Guerra, o mundo era bipolarizado, como eu já tinha dito. E de um lado tínhamos dentro da própria Europa, a Europa Ocidental, e do outro lado a Europa Oriental. Cabe destacar que fica óbvio que a Ocidental flertava e se associava ao capitalismo e que a Oriental estava com um relacionamento íntimo com o socialismo. Então, o conteúdo da aula de hoje, necessariamente vamos focar só nessa Europa Oriental, que é a Europa que tinha um relacionamento íntimo com o socialismo. Essa Europa que era influenciada pela União Soviética, a atual Rússia, que ainda influencia e muito esta região. Observem no mapa, os senhores aí, quais países constituem este leste europeu e a CEI, que são os países do leste europeu, de laranja, e de amarelo, os países da CEI, certo? Que é a Comissão Econômica Internacional. Aí o que é que a gente pode observar nesse mapa? Observem o seguinte. Deixa eu colocar aqui o marcador. Pronto. Observem o seguinte, meus queridos. Que a maior extensão territorial desta região
é a extensão territorial da atual Rússia, certo? A Rússia tem a maior extensão territorial aqui neste mapinha, ok? Que antes era a União Soviética, que complementava uma extensão territorial muito maior com esses países que logo depois de alguns fatores que veremos nessa aula foram se dissociando da União Soviética, se afastando da mesma e se tornando independentes, como um caso que veio à tona agora, né, que a gente passa a só observar as coisas quando elas tomam destaque e projeção na mídia. E hoje temos a Ucrânia e a Rússia que vivem essa disputa direta, que é por outros motivos e que não cabe nesta aula, mas pode caber uma outra aula para explicar melhor esses motivos entre esse conflito que já tem se estendido por um bom tempo e que tem gerado consequências gerais para todos. Deixa o professor de vocês tomar um chazinho aqui, beleza? Só um chazinho para acalmar essa tarde de quinta-feira. Pode ser? Vamos lá. Então, voltando, meus queridos, o que eu quero que vocês observem nesse mapa é que o leste europeu sempre foi objeto de disputa e o que legaliza para o mundo, para os países, a sua soberania é o mapa. O mapa, ele vai delimitar o território, ele vai apresentar para uma outra pessoa o que é e o que não é daquele país. Até no caso, você quando compra o seu primeiro imóvel, você tem uma planta do seu primeiro imóvel. Então, para o seu vizinho, ele não tomar conta do seu terreno, para você saber até onde começa e até onde termina o seu terreno, você precisa de uma planta, que é necessariamente uma representação gráfica que lhe dá poder e plenas posses sobre aquele território. A mesma coisa é um mapa. Então, por isso que em geografia, esse instrumento, essa visualização através do mapa é importantíssima. Já dizia Yves Lacoste lá atrás, alguns séculos atrás, que o mapa é poder. O mapa é instrumento de poder nas mãos dos imperialistas e dos territorialistas, beleza? Então, voltando, que a gente já viajou um pouquinho, voltando de novo para o conteúdo, essa região até 1918 era objeto de disputa entre as principais potências que dominavam aquela área, que era o Império Austríaco, o Turco Otomano e o Império Russo. São três grandes impérios que, após a Segunda Guerra Mundial, esses três impérios se uniram e fizeram parte do bloco soviético. Aí surge a União Soviética, certo? Aí surge esta junção que, após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, 47 para frente, temos a União Soviética. Com o fim da União Soviética, veja só a extensão territorial só da Rússia. A extensão territorial da Rússia, beleza? Se vocês observarem, gente, só essa extensão territorial aqui da Rússia, só essa extensão territorial é uma das maiores do leste europeu, da Europa Oriental. E o Império Russo, que o Império Austríaco, o Turco Otomano acabaram, ficou só o Império Russo. Continua influenciando fortemente essa região, mesmo nos dias atuais, com critérios políticos, econômicos e militares. E a gente observa essa influência, esse poderio bélico na disputa que tem se estendido, que é a disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Essa disputa por uma questão geopolítica, pois a Rússia ela depende estrategicamente
dessa passagem que há no território ucraniano, que há tempos atrás, na União Soviética, fazia parte do território da União Soviética. Então aqui, ó, esse estreitozinho aqui, tá vendo aqui? Entre a Rússia e a Ucrânia, esse estreito é a via necessária para que a Rússia exporte o seu gás natural, o seu petróleo para toda a Europa ocidental, certo? Então, ela precisa passar por esse porto aqui e precisa passar pelo Mar Negro, que não congela, certo? Então, tudo isso é uma questão política estratégica. E se a Ucrânia se filiasse aos interesses lá da, como dizemos, do imperialismo capitalista, aí a Rússia perde poder e influência e fica fragilizada, beleza? Então, esse é um dos principais motivos. Há outros motivos envolvidos também, questões imperialistas, questões territoriais, pois o homem é sempre disposto ao poder. Dê poder ao homem que a gente vai ver à sua disposição para continuar lutando pelo poder, beleza? Tá claro isso aí, galera? Tá dúvida? Tem dúvida? Ficou alguma dúvida? Porque o professor de vocês também viajou bastante, é um assunto que eu gosto, certo? Então eu viajei bastante, mas no finalzinho da aula a gente vai resumir muito bem esse conteúdo. Mas tem dúvida? Coloca no chat aqui, o chat está ao vivo, eu estou aqui acompanhando o chat, eu posso não estar ao vivo interagindo aqui em uma aula no Meet, por exemplo, mas eu estou online, a aula é online, beleza? Tudo legal? Tem dúvida? Ou será que não? Espero que não. Vamos nessa. Então, passando aí para a página 121, a gente vai ver, vai observar que essa dominação russa, ela se deu em várias etapas, desde o século XVIII, lá do Império Russo, Austríaco, Otomano, desculpem. Então a Segunda Guerra Mundial permitiu que a União Soviética, isso está no livro de vocês aí, ela alargasse o seu espaço territorial. Foi possível esse alargamento das suas fronteiras mediante um dos maiores investimentos que a União Soviética sempre teve e um dos maiores custos, e que também influenciou bastante na sua quebra e na sua fragmentação, que é o custo militar. Assim como os Estados Unidos também tem um dos maiores custos militares do mundo por conta da sua postura imperialista, da sua postura influenciadora, da sua postura hegemônica. Então tudo isso tem um custo para você manter um status, para você, eu tenho dinheiro, eu tenho grana, pô. Aí você vai ter que botar um Rolex na mão, você vai ter que botar uma corrente de ouro, você vai ter que usar um iPhone da última geração, ter um carro do ano. Então tudo isso você ou você tem, ou você se ferra para demonstrar que tem, e aí você não sustenta, entendeu? Se você tiver, claro que você vai sustentar. Se não tiver, não vai conseguir, né? Mas voltando aqui, então, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ela alargou as suas fronteiras através do poderio bélico. Fica claro na mente aí, ó, bota na mente de vocês. A União Soviética era forte e influenciadora, principalmente pela questão militar, pela força, certo? Então, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, eles derrotavam essas forças, derrotaram, à medida que o exército soviético derrotou as forças alemãs após a Segunda Guerra Mundial e destruiu a ameaça nazista pela Europa, aí os países que estavam sob o comando austríaco, o comando alemão,
passaram a ser libertados pela União Soviética, que aos poucos impôs a esses países o seu regime, que é o regime socialista e de governos satélites, ou seja, submissos ao controle central, onde o controle se centralizava na União Soviética. Nada de graça. Tudo tem seu preço, certo? Tudo vai ter diretamente um preço para você ter um benefício ou não. Então aí, resumindo, a União Soviética se aliou, derrotou a expansão nazista. Os países que estavam sob como é que se diz, o imperialismo nazista passou a ficar sob o imperialismo soviético, socialista, certo? Ou você fica lá, ou você fica cá. Como acabou o nazismo, eles se submeteram ao imperialismo soviético, certo? E aí vem o quê? Com o passar dos anos, vem as insatisfações, porque o regime socialista é um regime muito controlador. Como eu já expliquei na aula, professor, qual a diferença entre o comunismo e o socialismo? Simples, fazer uma simples comparação. Me desculpem quem assistir e achar que eu fui raso demais, mas é isso mesmo. O socialismo, ele tem um papel de centralizador de todos os instrumentos estatais. Instrumentos estatais como o quê? Como as grandes indústrias, indústrias siderúrgicas, indústrias petrolíferas, indústrias na época do carvão, hoje da energia elétrica. Todas essas indústrias se concentram no Estado e está nas mãos de um líder, está nas mãos de um controlador. Isso é o socialismo. Mas as rendas que são obtidas através dessas empresas, dessas ferramentas econômicas que estão sob o poder do Estado, elas serão distribuídas de forma equiparativa entre a população, certo? Essa é a pretensão do socialismo. Eles pretendem, no seu contexto, essa distribuição equilibrada de riquezas. Ninguém é mais rico, ninguém é mais pobre, todos terão algo para sobreviver. Claro que sob a custódia e gestão e submissão ao Estado, pois o Estado é centralizador e o Estado controla todos os mecanismos do país, da sua região de influência. Beleza? Já no comunismo, para o idealizador dessa teoria socialista, Marx, ele traz que o comunismo é a evolução do socialismo, em que não vai ser necessário um grande líder, e sim vários líderes. O povo ter o poder em mãos, através de vários líderes, e através de uma gestão em que tudo que o Estado produzir é diretamente para o povo, não voltado à busca do lucro e da servidão. No caso, só obteve lucro, vendeu, obteve, pronto, distribuído entre o povo. Então o comunismo é a evolução do socialismo dentro desses conceitos aí. Em resumo, mas existem características complexas em cada um deles. E um grande idealizador na época da União Soviética era o Stalin. O Stalin, ele concentrava o poder, ele tinha o poder, e para você manter o poder, não adianta ideologia e não adianta só política. Tem que ter poderio militar, tem que ter o exército forte, tem que ter um braço forte para manter o Estado. O que mantém o Estado? É o exército. O Estado é uma ideologia, é um conceito. E ele só existe através do braço militar, da força militar. Certo? Tá claro até aí, gente? Tá? Espero que sim. Bota aí nos comentários, fala alguma coisa. Acorda tarde. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
espero que esteja entendendo mesmo, viu? Porque muito conteúdo aqui cai em prova. Fica atento. Então, voltando aqui para o slide. Alguns países, eles, com a estruturação da União Soviética, eles ficaram descontentes, ficaram pouco à vontade com todas as regras e imposições que o bloco soviético impuseram a esses países. E aí, quando o povo de um determinado país ele está descontente, o que é que eles fazem? Revoluções, certo? Um povo consciente, um povo inteligente, um povo forte, faz revoluções. E aí, em diversos casos, contra a vontade dos povos centro-europeus, houveram alguns levantes populares, como na Hungria em 1956, contra essa influência soviética. Na Tchecoslováquia, em 1968, houve também levante, que foram, lembrando que foram todos suprimidos pelo poderio militar da União Soviética, claro, certo? E o da Tchecoslováquia foi bem caricato, porque ele ficou conhecido como a Primavera de Praga, que foi sufocado pelas tropas militares, e a partir daí, em 55, surge o que é importante aqui destacar, para que vocês anotem no caderninho de vocês. Deixa eu voltar a tela aqui. Que é importante destacar esse pacto aqui, ó. Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia, deixa eu voltar. Meu pai. Pronto. Nota aí, Pacto de Varsóvia. Esse pacto, certo? Ele é um acordo entre os países que estão fechados com a União Soviética. É um acordo firmado que esses países que estão fechados com a União Soviética, para poder ceifar, para poder abafar e encerrar toda e qualquer levante ou atitude contra o regime comunista, certo? E aí o objetivo é estabelecer esse compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares do pós-Guerra Fria, resultantes da Guerra Fria, como aconteceu lá na Primavera de Praga, como aconteceu na Hungria e por aí vai. Beleza? E aí a gente entra num momento mais histórico, depois de todo esse contexto, de todo esse andamento, a gente vai entender o seguinte, que os tempos vão se tornando cada dia mais duros para quem não se adequou a todo o ambiente mundial. Na década de 80, até a década de 70, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ganha muita força, se estabiliza política, economicamente, militarmente, por todo o leste europeu, influenciando toda a Europa oriental e se tornando uma grande superpotência, inclusive influenciando países que flertam e que se denominam socialistas, como Cuba, por exemplo, mesmo distante, tão distante da União Soviética. Cuba era apadrinhado pela União Soviética por conta dos seus interesses e por todo o contexto que gerou também grandes imposições econômicas e atrasou significativamente também a evolução do próprio país, da própria ilhota que é Cuba, por conta das represálias norte-americanas, beleza? E aí a gente vai ter o seguinte, gente, que o mundo, a partir da década de 80, com o advento
da nova Revolução Industrial, tivemos os 3 momentos da Revolução Industrial, e aí chega a Revolução Industrial que vai mudar o contexto do mundo, que é a Revolução Informacional, a Revolução da Informação. Chega a internet, chega a globalização e devasta todo o planeta. Aí as pessoas que viviam na União Soviética tinham limitações. Limitações quais? Limitações, professor, os filmes que passavam em Hollywood, os filmes que eram a sensação em todo o mundo, não chegavam na União Soviética. E se chegassem, eram contrabandeados. E quem fosse pego contrabandeando era praticamente o tráfico de drogas aqui. Seria preso e submetido às penalidades do regime soviético. Então você só poderia, moro lá na União Soviética, moro na Alemanha Oriental, que era também influenciada por por toda essa ideologia socialista, essa ideologia comunista. E aí os caras só poderiam assistir aqueles filmes que eram como é que se diz? Que eram controlados, que eram fiscalizados por uma força do próprio governo e que determinava quais conteúdos seriam transmitidos, conteúdos que reforçassem o papel e o poder do Estado Soviético. Assim como hoje ainda existe isso lá na Coreia do Norte, ainda existe isso na China, em algumas limitações, algumas imposições que são feitas pelo próprio governo chinês, certo? Então havia essa limitação, havia essa ditadura, beleza? É uma palavra que eu não gosto de falar, é uma palavra que eu odeio falar, mas tem que falar esse termo, infelizmente. Já avisei que vai dar merda isso. Eita, até sumiu aqui agora. E pronto. E aí, galera, o que acontece? Vou voltar aqui o slide. O que acontece? O povo passa a ficar insatisfeito. Já houveram outros levantes em outros países que eram influenciados pela União Soviética e já estão desgastados e já querem sair desse regime, querem se relacionar com o mundo globalizado, que é representado diretamente pelos Estados Unidos da América, que também é imperialista, que também tem as ressalvas, mas que no momento permitia essa globalização, essa integração mais liberal, certo? E aí a economia também entra em uma derrocada, por quê? Por ser um regime fechado, não entra novas tecnologias, então veículos obsoletos, alimentação obsoleta, tudo, enquanto no mundo se tomava Coca-Cola, se comia McDonald's, já se ouvia Walkman, já os carros já tinham, que era uma grande inovação na época, toca-disco, toca-fita na verdade. Lá na União Soviética era rádio ainda, aquele Jeep velho, duro, que tem que ser forte e resistente para o frio e para a guerra. Não era carros conversíveis, carros que permitissem um status, né? Um certo status. E as pessoas observavam que no mundo afora havia uma evolução que atraía o interesse delas. Tem um filme que eu vou deixar aqui que eu assisti, muito bom, e que mostra um pouco dessa distorção entre culturas, da cultura pop que estava crescendo alarmantemente no mundo, influenciada por Hollywood, pelos Estados Unidos, e da cultura socialista, que era bem fraca, que era uma coisa mais conceitual, uma coisa mais estadista, uma coisa mais pesada, uma coisa mais ditatorial. E o nome do filme é Obrigado, Lenin, certo? O nome do filme é Obrigado, Lenin, e aí mostra um pouco da União Soviética, já no finalzinho dessa transição
quebra da União Soviética para a Rússia e a independência dos estados que eram influenciados e que faziam parte desta União Soviética, beleza? E aí a gente entra nessa era Gorbachev, que o povo está insatisfeito, já não tem mais tanto interesse. Pô, o socialismo, porra, tá dando um saco já, velho. E eu não posso ouvir um Michael Jackson, não posso dançar um Billie Jean, não posso assistir uns filmes de Rambo, que dizem que os russos são sempre perversos, são sempre maus. E aí, meu velho, a galera começa a surtar, pirar, Coca-Cola, velho. A galera bebe Coca-Cola, a gente aqui só come aipim, sem manteiga, seco. A gente aqui só come pão duro. Eu tô falando assim, tipo, fazendo analogia pra vocês entenderem, entendeu? E aí Gorbachev já entra com uma ideia mais progressista, uma ideia mais aberta, mais tranquila, e traz uma série de reformas estruturais, porque com a estagnação, a crise já caiu no colo de Gorbachev, certo? Essa terceira revolução industrial trouxe muita inovação que o povo queria consumir, queria usufruir, certo? E a União Soviética já estava com aquele modelo defasado, centralizado, burocrático. E aí Gorbachev propõe a perestroika, que é um termo russo, perestroika. Anota aí, perestroika. Vou botar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no slide, porque esse slide só funciona quando quer. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá. Perestroika, que é a reestruturação certo? E o outro termo de inovação na época é a glasnost. Tá no livro de vocês aí, na página 122. Tá no livro, página 122. Glasnost. Glasnost. Que é o que? O que é, gente? Bota aí nos comentários aí. Eu vou colocar aqui. Abertura política da União Soviética. Aí, vamos lá. Pronto. A União Soviética era muito fechada, como já falei anteriormente. Tinha suas regras, tinha suas imposições, assim como o governo russo, assim como o governo chinês, assim como o governo norte-coreano. E aí, o Gorbachev, ele traz a reestruturação econômica porque a indústria russa já está fraca, produzindo aqueles veículos obsoletos, como já citei anteriormente, e precisa se reformular, precisa gerar um novo contexto, uma nova economia, certo? Os governos da Hungria, da Tchecoslováquia, abrem suas fronteiras para a Europa Ocidental, e aí a galera, os cidadãos, começam a migrar em massa para a Alemanha Oriental, saindo da Alemanha Oriental e indo para a Alemanha Ocidental, onde ele vai poder consumir o que ele quer, ele vai poder ter a autonomia que ele quer, não vai ficar limitado pela imposição dos governos soviéticos e dos governos alemães socialistas, beleza? E aí o governo comunista começa com essa reestruturação econômica, reestruturando sua indústria, certo? Abrindo o mercado, e a glasnost é a abertura do sistema político, a possibilidade de relacionamento, de troca de informações. Ninguém vive só, gente, ninguém vive só. Apesar do sistema socialista ter uma ideologia até boa, porque o capitalismo ele é bom, mas ele é perverso em toda a sua estrutura, em todo o seu mecanismo. Então, mas
com a globalização, ninguém vive só. Você sabe que um problema que há na China influenciou e destruiu todo mundo, destruiu a economia do mundo inteiro. Então a gente tem que saber entrar em acordo e se associar com outros países, com outras pessoas, para poder também trocar informações, trocar experiências e aprendermos juntos mutuamente. E aí a tensão política se formou, tanto política quanto social, lá no lado oriental, no lado comunista, no lado socialista, e em poucas semanas, em 1989, o Muro de Berlim, que era o símbolo, o marco dessa divisão entre a Europa Oriental, a Europa Ocidental, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, que marcava o lado socialista e o lado capitalista, ele foi derrubado pelo povo, derrubado, e as duas Alemanhas se unificaram, e isso representou um novo ar para a sociedade europeia, um novo momento, a construção de uma nova história. A história do mundo bipolarizado fecha ali. E aí teremos um novo mundo, um mundo multipolarizado, certo? Multipolar. Ah, professor, o que é esse mundo multipolar? Vou mostrar para vocês que o mundo bipolar, tá? Aí só funciona quando quer essa caneta. O mundo multipolar, certo? Não deu para mostrar aqui, mas vamos lá, dando prosseguimento. E aí a gente entra na nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, onde se formou sobre a liderança russa, certo? É a comunidade de estados independentes, certo? Essa comunidade de estados independentes, a CEI, são os países que saem da gestão da União Soviética, inclusive a Ucrânia, e passam a ser independentes, tendo a sua autonomia e a sua nova reestruturação. Tudo isso graças a essa abertura, a essa mudança proposta pelo Gorbachev, pois já não se sustentava mais os gastos infinitos militares que a Rússia tinha e toda a insatisfação popular que estava se instaurando cada dia mais no país, beleza? Nos países, né, na verdade. E aí, minha gente, a gente segue com a modernização das indústrias, que é a proposta da perestroika. A perestroika, ela propõe que para a abertura maior da União Soviética, que não estava preparado para competir no mercado internacional, pois o mercado internacional estava muito competitivo, muito forte, muita tecnologia, muita inovação, e a Rússia ficou para trás, ficou só focada no exército e no controle dos países que faziam parte da União Soviética. Ficou só estagnado e controlando para que o povo não deixasse de ser influenciado pelo socialismo. No final das contas, aí, para se globalizar, foi necessário investimentos nos setores de bens de consumo das antigas repúblicas soviéticas, adoções de tecnologias mais modernas, para poder aumentar a sua competitividade e entrar com produtos competitivos no mercado internacional, vendendo com valores maiores. Veja a imagem aí, linha de produção de automóveis na fábrica lá de Togliatti, na Rússia. Já uns veículos mais dinâmicos, mais modernizados, diferente daqueles veículos parecendo, como é que eu posso dizer, os veículos Jeep, né? São bons, são fortes, mas não tem o arrojamento que as pessoas querem ter, a beleza que as pessoas querem usar. Beleza, minha galera? Em resumo, vamos agora fechar esse conteúdo, né? Que a aula já se estendeu bastante. É muito conhecimento, é muito conteúdo para que vocês possam
entender um pouco, mas o papel necessário, aqui a gente trouxe diversos fatores, diversos momentos históricos que vocês já podem ter visto nas suas aulas de história, ou então até assistindo algo aí no YouTube, que são essa construção histórica, esse momento histórico que foi a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e a abertura da Europa ocidental, oriental para o mundo globalizado, um mundo do capitalismo, certo? Mas o que a gente precisa entender na geografia desse conteúdo é que o conceito de territorialização, de regionalização, é muito mais presente aqui, que é possível a gente ver que em um mesmo espaço a gente pode ver as diferentes formas de aspectos naturais, econômicos, culturais dentro dessa mesma Europa. São várias ideias, são várias divisões, são vários povos e não é possível se concentrar com uma só ideologia socialista sem dar autonomia ao povo de escolher o que é mais viável e significativo para o seu próprio sabor. Se Deus nos deu livre-arbítrio, né? As pessoas também têm essa autonomia. Então vamos ver aí, ó, esse mapinha que está na página 124 e 25, esse infográfico muito importante para entendermos todo esse contexto e fechar esse conteúdo com chave de ouro. Inclusive eu vou fechar com uma matéria aqui histórica do plantão da Globo, que vão te assustar, o fim da União Soviética, beleza? Nós vamos fechar o conteúdo, o tempo está passando, vamos lá. Atualmente esses países da Europa Oriental ainda buscam introduzir-se na economia do mercado mundial, certo? E têm características específicas, vivendo em níveis diferenciados de desenvolvimento econômico, até porque ficaram sob forte influência soviética durante um bom tempo. Então, para se reintegrar à economia, à União Europeia, foi necessário alguns ajustes, algumas atitudes. E a gente vê aí, ó, leste europeu, economia. Vamos lá. República Tcheca, veja logo o primeiro quadrinho do seu lado esquerdo, que a República Tcheca hoje ela tem uma economia dinâmica. Se destaca na produção de alimentos, de motores a combustão, bebidas e eletrodomésticos. E metade da sua exportação vai para a União Europeia, certo? Tem laços históricos ainda com o mundo germânico e fazem parte do antigo Império Austro-Húngaro. Vejam aí os técnicos trabalhando em motores de aviação em fábricas de Praga, na República Tcheca. Imagem esta de 2016, ó. Aqui, ó. Beleza? Vamos lá, Polônia. Polônia, ela tem uma histórica ligação entre a Rússia e o oeste europeu. Recebe grandes investimentos da Europa Ocidental, certo? E tem a base da sua economia na produção mecânica e de mineração. Tá aí, veja no mapa a Polônia, beleza? Outro critério econômico aqui, Hungria. Hoje a Hungria ela tem o seu mercado econômico voltado para questão de produtos mecânicos e alimentícios industrializados, certo? A população tem elevado padrão de vida, até porque a Polônia tem uma boa localização, a Hungria na verdade, a Hungria tem uma boa localização por ter saída para uma boa comunicação fluvial com outros países, inclusive Danúbio, beleza? Eslováquia, todos esses países já fizeram parte da União Soviética, viu gente? Eu não vou ler todos, vou deixar aqui para vocês lerem os restantes, só estou lendo os principais. Por último, eu vou trazer aqui para vocês a Iugoslávia, certo? A Iugoslávia era um país de diversas etnias
que se desagregou, em meio a guerras e muitas violências. A sua fragmentação surgiu a Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Macedônia e Sérvia. Então, todos esses países que antes faziam parte da Iugoslávia foram fragmentados por conta do quê? De guerras e violência. Por quê, gente? Porque a Iugoslávia não se encontrava como nação. É necessário, para se manter conciso o povo no território, o povo se identificar como nação. O que é nação? Se identificar com suas culturas, se identificar com sua etnia, se identificar com suas características ideológicas. Se o povo não se identifica, consequentemente haverá conflitos, assim como há conflitos no Oriente Médio e por aí vai. Então, a Iugoslávia foi um caso atípico, que cabe destacar aqui desse infográfico, de fragmentação. Era o único país que fazia parte da União Soviética e que foi fragmentado, virando vários outros países por conta dos seus conflitos étnicos, dos seus conflitos ideológicos e de seus conflitos, como é que eu posso dizer, conflitos sociais, beleza? Galera, deu para entender mais ou menos esse conteúdo? O principal foco aqui do nosso conteúdo, em resumo, é que vocês entendam o processo histórico de formação que foi logo após a Segunda Guerra Mundial da União Soviética. Formou-se a União Soviética, a ideologia pregada pela União Soviética, o comunismo, o socialismo, sendo que mais socialismo porque havia um grande líder, sempre houve um grande líder, Stalin, depois veio o Gorbachev e aí por aí vai. Então, socialista, regime socialista, e logo depois a sua fragmentação com momentos históricos como a queda do Muro de Berlim e a necessidade de inclusão em um mercado globalizado, em um mercado que estava se ampliando, que estava sendo dinâmico, ofertando produtos cada vez mais tecnológicos, a era da informação, computador, coisas que não haviam na União Soviética fechada, militar, política centralizada, certo? E aí os países que faziam parte desta união foram se fragmentando, cada um obtendo a sua independência. E aí chega a formação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que eram antes União Soviética. E agora a Rússia ainda tem uma forte influência em países que são simpáticos à postura e à política ideológica, que já não é mais socialista, certo? Necessariamente ainda tem os conceitos e preceitos socialistas, mas já é extremamente influenciada e globalizada pelo capitalismo, certo? A União Soviética não, a Rússia. E se não fosse por isso, não teria nem tanto interesse de estar ocupando a Ucrânia e forçando ela a permitir que sua produção escoe por dentro desse território. Beleza? Tá claro, gente? Para finalizar, vou trazer aqui esse recurso, esse momento histórico para vocês entenderem. Eu sei que muitos não nasceram e nem viveram naquela época. Eu estava nascendo ainda quando a União Soviética acabou. Eu estava criancinha ainda. Acho que se eu tinha 1 ou 2 anos era muito. E aí, esse momento histórico, em uma novela Rock Santeiro, que eu também nunca assisti, certo? Imaginem vocês, né? Mas é bom trazer esse momento histórico lá da década de 90 para que vocês entendam o fim da União Soviética e a abertura de um novo mercado, de um novo mundo para este leste europeu que a gente viu na aula de hoje. Veja esse vídeo aí, vamos lá. Então, quando quiser me perguntar alguma coisa muito importante. Entendeu, Lulu?
A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear, mas para os russos ele há muito tempo passou a vilão, tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Bial, ao vivo, de Moscou. Voltamos com novas informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Voltamos. E aí, o que acharam no vídeo? Acharam importante? Deu pra ir para aquele momento lá, quando se encerrou um ciclo. Tudo na vida se encerra, né? Nada é para sempre, nem coisas boas, nem coisas tão ruins são para sempre. Espero que aqui no Brasil também a nossa crise econômica tenha logo esse fim, né? Que a gente possa viver momentos com mais rentabilidade, mais dinheiro no bolso, certo? Galerinha, gostou da aula? Coloca aqui nos comentários, dá uma moral pretinho, viu? E voltando aqui, que a gente não pode deixar, né? Se vocês não têm dúvidas, vocês têm dívidas com esse professor. E muitas dívidas pra caramba. Então, primeira atividade da aula, atividade, como é que se diz? Atividade de classe. Vocês vão pegar aí no caderninho de vocês e vão responder essa questão, essa atividade da página 126 e 127 sobre a diversidade cultural e conflitos étnicos no Balcãs. Um assunto complementar. Responder essas duas questõezinhas com cabeçalho, tudo bonitinho, certo? Para a próxima aula corrigirmos, beleza? Atividade de classe, agora, próxima aula, agora, são 3 aulas hoje online, certo? As 2 primeiras já matamos aqui, no peito, e agora chuta no gol, e agora vocês matem essa atividade, beleza? E, acabou, professor? Não, acabou não, ainda tem mais. Tem mais. Tem aí a cereja do bolo para casa, uma atividade em dupla, certo? Essa atividade em dupla, deixa eu abrir aqui para vocês verem como vai funcionar essa atividade. Deixa eu conseguir abrir primeiro
dessa benção. Pera aí. Porque ainda tá na apresentação, no modo apresentação. Deixa eu voltar no modo normal para poder abrir esta atividade. Cadê? Próxima vez eu só vou pegar o link, porque que trabalhinho, viu? Cadê, filho? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos para as atividades. Vai ser melhor assim. Pronto. Vai abrir agora. Tá aberto. Pronto, meus queridos. A atividade é sobre capitalismo, socialismo, certo? Essa atividade vai estar aí no... O link já vai estar no... Como é que se diz? A atividade de classe, eu não coloquei o link no manual da nossa aula de hoje, mas essa atividade aqui sobre capitalismo e socialismo, basta clicar no PDF que eu enviei abaixo da aula, e aí você vai conseguir entrar nesse link da atividade. A atividade é em dupla, certo? Vocês vão pesquisar em dupla, coloca o nome dos componentes aqui da dupla, certo? Preencha o formulário, a turma, tudo bonitinho. E aí vocês vão fazer uma pesquisa em dupla dirigida sobre o socialismo e capitalismo conforme as perguntas abaixo. Vocês vão pesquisar sobre o socialismo e capitalismo conforme as perguntas abaixo. São 7 questões que vocês vão responder. Essa atividade estava em 2 pontos, certo? E aí vocês vão explicar quais as principais diferenças entre os dois sistemas e por aí vai. Por último, a mais importante é pesquisar e explicar as características das mudanças propostas pelo Gorbachev, que a gente viu na aula de hoje, que é glasnost e perestroika, a reestruturação e a abertura política, que viabilizaram o desenvolvimento do capitalismo no antigo bloco soviético. Escrevendo um texto, tem que escrever um pequeno texto, a dupla, argumentativo, que comparem as vantagens e desvantagens dessas mudanças. Aí você escolha, galera, qual a sua dupla, certo? Lembrando que, se você escolher uma dupla que não faça nada, você vai fazer tudo por ele, né? Então, escolhe bem a sua dupla, pra você não trabalhar só, beleza? Então, por hoje é só, minha galera. Chega. Quem ainda não colocou o nome na lista de presença, tá nos comentários, é só apenas clicar nesse link e responder, beleza? Nos comentários não, na descrição, corrigindo. E aí botar a tua presença para a aula de hoje. Por hoje é só, viu? Fica o meu grande obrigado. Até a próxima. E valeu. Até a nossa aula presencial, lembrando que semana que vem levar as atividades, pois vou postar quais atividades são pendentes, beleza? Beijos, meus queridos. Tchau.